Bom dia, pessoal. Todos aí? Todos não. Nunca vi tão pouca gente na turma. 3, agora 4. Já tem o quarto aluno. O que está acontecendo com essa turma aí? Que está vindo cada vez menos. Será que estão desistindo? Bom, vamos lá, pessoal. De aula já fica gravada igual, né? Mas está dando pouca gente. Começamos com o que é de praxe. Nós estamos, só para relembrá-los, tá, pessoal? Se pegarmos aqui o calendário acadêmico da nossa disciplina, estamos na semana da avaliação do relatório virtual 2. Eu achei pouca gente que preencheu aqui, achei muito pouco também. Eu não sei o que está acontecendo, o pessoal está desistindo. Eu vou mandar um e-mail para a coordenação lá para ver o que está acontecendo. Se nós olharmos aqui ao relatório de 80 alunos, alguns desistiram. Apenas 6 entregaram, né? Sendo que até ontem um entregou hoje, né? Até ontem eram 5. Então, tá mais complicado aqui, pessoal. Não sei o que está acontecendo, mas tem tempo para fazer. São 3 questões que vocês têm que responder aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver só se não tinha mais ninguém aqui no fórum. Nenhuma não lida, não. Beleza. E outra coisa, estamos dia 28/11, então eu publico, eu já vou corrigindo uma a uma ali, tá? E depois eu vou dar um feedback na sala de conteúdos lá. Tem mais aqui também, ó, hoje é dia 6, né? E nós estamos, então, sem contar a aula de hoje, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 aulas ainda, né? Nós estamos caminhando para reta final da disciplina. Já está acabando. E aí nós estamos no tema 5 ainda, né, pessoal? Hoje a gente encerra o 5 e entra no tema 6. O tema 6 vão ser 4 aulas e um pouquinho, tá? Que é o último tema que a gente vai ver. Então, vamos terminar o tema 6, a gente vai terminar ele revisando, porque a gente só conheceu, fez uma introdução na aula passada, e agora a gente vai para o material do professor Alexandre Tim, tá? Então, o que a gente conheceu na temática, né? A tecnologia Ethernet, que ela está na camada 2, que é a camada de enlace, né? Como ele fala aqui, utilizado em redes de computadores e suas características, vimos o histórico, a gente falou da Aloha, né? Os principais padrões e o funcionamento. Então, aqui a gente tem a camada de enlace, né, pessoal, nessa imagem, que ela pode ser as LANs e as WANs que estão aqui. Nós temos a camada física, que nós estudamos no último tema, que vem os cabos de rede par trançado, fibra ótica, né, wireless, outras tecnologias que eles mandam os sinais físicos e passa por meio, então, até chegar à camada de rede, que é a camada do tema 6, que é a camada do IP, aqui era o tema 4, e aqui é o tema 6. Aqui no meio, nós temos a camada de enlace, então. Deixa eu copiar essa imagem, e aí nós vamos passar para o Jamboard. Não copiou. Então, vamos para o Shift S, né? Então, nessa camada aqui, algumas coisas que a gente tem, tá, pessoal? Eu vou escrevendo e apagando aqui para a gente ir comentando, tá?
Na segunda camada, a gente já estudou ela na parte anterior, e aí o que acontece? O primeiro item que nós temos aqui, a minha mesa está fora aqui, não está escrevendo. O primeiro item que nós temos aqui é o item do encapsulamento, que é aquela história lá que vem, então, das 7 camadas, né, que a gente começa lá por cima, a camada de aplicação, a camada de apresentação, a camada de sessão, a camada de transporte, a camada de rede, a camada de enlace e a camada de física, que é a camada 1, né? E aí, o que acontece nesse caso aqui? Esse encapsulamento, ele começa lá quando a gente abre o Chrome. Por exemplo, vocês estão recebendo essa imagem na tela de vocês. Então, isso ocorre pelo servidor do Google, né? O meu mandou para ele, lá no servidor do Google. Então, quando você abriu, ele te mandou lá num programa chamado Apache, e aí ele vem descendo as camadas, e cada um que vai pegando aquela história do cabeçalho que eu desenhei semana passada para vocês, né? O HTTP cai para baixo, aí o TCP vai encapsular ele, né? E aí vai fazendo essa parte do encapsulamento, que é isso que vai ir dentro dos frames de rede, né? Depois a gente vai ter uma imagem melhor para a gente detalhar isso. Aí ele tem também o controle do fluxo, né? Que a gente consegue fazer isso através de origem, destino, rotas. Depois tem o controle de acesso ao meio, que nós vamos ter a colisão de pacotes, o CSMA e o CSCD, né? Que vai estar no controle dos erros aqui também. E nós temos a questão do endereçamento, que nós vimos na aula passada, que ele fica a questão do MAC address e da tabela ARP. O controle dos erros, ainda por fim, nós vamos ter o protocolo Manchester. Então, o que acontece nesse protocolo Manchester, que é o que nós não vimos na aula passada, é como que ele controla esse erro na transição, né? Porque são os erros da camada física. Então, como é que eu vou saber, por exemplo, que nem a gente conversava no final da aula passada, eu estou mandando um sinal digital, e como é que eu sei que, por exemplo, aqui, nesse sinal, eu vou dar uma sequência de zeros aqui, né? E daí vai um de novo, porque é isso que ele recebe lá. E aí, como que eu posso saber, por exemplo, que essa sequência de zeros que teve aqui pode ter tido 1, 2, 3, 4 zeros aqui, né? Como que eu sei que esses 4 zeros não é um erro de sinal? No 1 é mais tranquilo, né? Quando é 1 é mais tranquilo de observar, mas mesmo assim posso haver um erro no 1 de voltagem, né? E aí, como que eu sei que isso que enviado não é um erro de sinal, não era para ser 2 números uns, né? Por exemplo, ele vai mandar a onda lá em cima e depois aqui embaixo. Então, o protocolo Manchester é assim que ele funciona. É um conteúdo bem mais difícil, né, pessoal, para a gente trabalhar, para quem está começando. Eu até acho, na minha humilde opinião, que isso não deveria fazer parte de uma disciplina de princípios, né? Porque isso aqui não é princípio, isso aqui já é rede pesada, é rede soco no estômago, né? Mas vamos dar uma estudada nisso aí, tá? Beleza, então, pessoal. Vamos voltar lá para o professor Alexandre Tim. Então, aqui nós temos essa tecnologia Ethernet, né? Nós vimos aqui, então, que um futuro próximo praticamente tomará conta do mercado das redes locais. Na verdade, já tomou, né? Na década de 80 e início de 90, ela enfrentou muitos desafios, incluindo o Token Ring, FDD e ATM, que hoje elas eram concorrentes, digamos assim, da camada Ethernet, né? Olha aí, tem um link. Elas eram concorrentes da camada Ethernet e elas acabaram perdendo o mercado, né? Não ficaram mais. Também temos aqui outras tecnologias que conseguiram ficar com parte da participação nos anos, mas sua invenção na década
de 70. A internet tem se aprimorado, crescido, além de conservar sua participação. E nós temos ela nos formatos de 10/100 megabits, de 1 a 100 gigabits por segundo. Para as redes, está mais nas redes locais, né? Nós vimos aqui também na aula passada a questão do Norman Abrahamson, que ele criou o AlohaNet, né? Então, que era aquela história de tu ir das ilhas, fazendo a comunicação nas ilhas do Havaí, e aí ele ia descobrindo quantos computadores estavam ligados, aí todos respondiam. O Aloha é tipo um olá, opa, né? Aí eles iam dando aloha um para o outro, vendo quem é que estava online para montar a rede, né? Então, isso foi um protocolo que ele veio antes da camada Ethernet, né? Ele foi, digamos assim, o precursor, ele foi o primeiro, né? 1973, então tem aqui os padrões que foram feitos. Bob Metcalf, ele escreveu e testou com a Xerox a transmissão de 2,94 megabits por segundo. Gente, hoje isso, nossa, não dá para nada, né? E tem rede funcionando assim. Ontem eu peguei uma que estava funcionando em 1.4, 1.5, tinha problema físico na rede, né? Ó, também ele incentivou que o padrão fosse transformado em um padrão aberto. Dentre as ações, ele fundou a Computer Communication. Eu não tenho as duas máquinas aqui para testar para vocês, mas depois a gente vai ver como que a gente testa essa velocidade da rede aqui, tá? O padrão Ethernet começou a ser fabricado também pela Xerox. A Xerox é uma empresa muito importante, né, pessoal, na área da computação, assim como a IBM. Eles criaram o mouse, a interface gráfica, apesar de nós sabermos que depois isso foi adaptado no Macintosh, né, pelo Mac, pelo pessoal da Apple, mas foi com eles a criação. Também teve o padrão 10 base 5, que é o padrão 10 megabits por segundo, e aqui nós entramos também, pessoal, com o sistema de detecção de colisão, que é o controle do fluxo, que nós vimos naquela imagem, que é o CSMA-CD, né? Então, o que esse MACD faz? Ele acaba permitindo que a detecção de colisão, está dando colisão, e normalmente um switch em colisão, vamos ver se a gente consegue ver aqui, ele fica que nem uma arvorezinha de Natal. Colisão, switch. Vamos ver se tem algum vídeo disso aqui. Eu queria ver na imagem do vídeo, do próprio switch. Não, agora já começou a colisão de carro, mas eu acho que talvez esse aqui tenha. Vamos ver. A velocidade da sua... Se não tiver... Vamos pular aqui. Aqui ele só está explicando como ocorre. Eu queria mostrar no switch. Não vai ter. Mas o que acontece lá no switch? Ele fica piscando e ele tem informações, os switches, sobre detecção de colisão. Está dando colisão na rede. E aí, graças a esse padrão daí, 3E802.3, que a gente consegue ver aí que tem colisão no switch, né? E esse CSMA-CD, então é isso, né? Colisão de switches. Tem também, aí começaram a surgir outros padrões. O que são bridges, né, pessoal? Uma bridge, ela é diferente de um hub e de um switch. Ela faz apenas uma ponte entre as redes, né? Como o próprio nome já diz. Como assim, professor? Vamos para o desenho. Deixa eu deixar aqui no canto esse. Então, o que acontece com uma bridge? Ela faz uma conexão, a mesma, assim, ó. Nós temos aqui, então, o switch, né, que então vai conectar os computadores, que vocês já sabem, e ele pega e entrega um pacote de uma ponta na outra, e ele pode ser gerenciável, tem várias informações, né? Uma bridge, pessoal, normalmente ela não é gerenciável, mas ela tem essa mesma capacidade também de pegar e entregar o pacote. O pacote é só para esse, então eu só vou interligar essa rede aqui, tá?
Então, uma bridge, ela fica mais nesse sentido aqui, ela era um hub um pouco melhorado, algumas delas. Existem outras configurações para ela, que nós vamos estudar no tema 6 também. Daí começa o cabo coaxial, olha aqui quando surgiu o cabo par trançado, que nós estudamos já em 1990. Aí o padrão 568B, deixa eu ver se o professor tem aqui, não tem. O 568A é um padrão de 90, aí o padrão da década de 2000 já tornou 568B, em 2015 saiu o 568C. Né? Aí também temos aqui, ó, começou a surgir padrão para cabeamento estruturado, que é algumas questões que o pessoal começou a colocar, por exemplo, como a distância do cabo, ó, eu tenho uma tomada aqui, né? Ó, e essa tomada está ligada com energia. E aí ela tem, digamos, aqui dentro da parede, ela tem o cabo que chega até a tomada, sei lá onde é que ele está passando. Aí eu vou colocar uma tomada de rede, que é um RJ45 quadrado aqui. Quando eu for passar ele aqui, eu tenho que ter, segundo alguns padrões, uma distância mínima de 30 centímetros, para que as ondas eletromagnéticas da tomada não interfiram no cabo. Aí, se eu passar um cabo blindado, aí tu pode passar praticamente junto aqui, que não tem problema. Ou se tu usar uma canaleta de alumínio, né, pode passar praticamente junto, que não tem problema. Essas normas, pessoal, que nós temos aqui, esses padrões, eles começaram a surgir aqui também, em 1990. E aí, por exemplo, para prédios comerciais, é o padrão da EIA-TIA 568A. Né? Tem muitos padrões surgiram nessa época aqui. Tá? O pessoal começou a investir em redes mesmo, eu diria que foi na década de 90, que a rede virou o que é hoje. E a rede, pessoal, ela é uma área bem diferente das outras áreas da computação, porque ela não muda há muito tempo. Né? Ela surgem coisas novas, mas os padrões antigos eles continuam. É diferente se tu for programar, por exemplo, em Java. Java já mudou bastante. Ou então, na minha época, o que era o forte quando eu iniciei? Era Visual Basic 5. Né? Hoje ninguém mais sabe programar em Visual Basic. Só que nessa época já existia o TCP/IP versão 4, e ele continua até hoje. Então, eu acho que é uma vantagem e uma desvantagem na área de redes, isso aí, né? Que a gente pode ter nesses dois tipos de padrão. Perdi-o. Aqui dessa passagem de cabos. Bom, enfim, então existem esses padrões que nós temos aí, pessoal. Eu ia mostrar para vocês o livro do Tannenbaum. Do Tannenbaum. Redes, não precisa ter PDF, só redes. Vamos ver se a gente acha todas as versões. Olha, ele está na 5ª edição. Olha, tem uma edição nova agora, não sabia. Que edição é essa? É a 6ª? Agora eu quero ver. Eu sabia que estava na 5ª, mas eu não conheço essa capa aqui. 6ª edição, não sabia que tinha 6ª. Bom, mas se nós pegarmos o livro do Tannenbaum, pessoal, desde a 1ª edição, ele não muda muita coisa, assim, ele faz algumas adaptações, né? Então, essa aqui é a 5ª edição, né? Eu tenho a 4ª edição aqui comigo. Na Ubra, lá em Carazinho, tem da 1ª até a 5ª. Essa aqui é a 4ª, ó, é a que eu tenho em casa. E aí vai indo, olha, tem várias edições, ainda a 3ª. Esse aqui já é a 6ª edição, outro, aqui é de outra área, desculpa, né? Que o Andrew Tannenbaum também ele é um mestre na área de hardware, né? Então, esse livro, Organização Estruturada de Computadores, é outro livro que eu uso, que agora eu perdi, também tem versão nova, é outro livro que eu uso na área de arquitetura de computadores, que a gente tem uma disciplina ali na Ubra e eu sou professor. Aí em Canoas, acho que é o professor Elgio, né? Também que dá essa disciplina. Bom, mas enfim, pessoal, voltando aqui para o assunto que nós estamos da aula, que eu perdi aqui, passamos então pelos surgimentos aqui, o Fast Ethernet, que é um padrão mais rápido, uma adaptação para o 83.1, que foi colocado com fibras óticas e o par trançado também.
Em 98, pessoal, surge a categoria Gigabit Ethernet, que daí nós já estamos aqui no cabo 5E do par trançado. Em 2002, surge o 10 gigabit, que nós já estamos na CAT 6E aqui, e já tem o padrão 568B nessa época. Depois de 2010, nós já temos também aqui a velocidade de 40 gigabits, que é os cabos de categoria 7. E, por fim, em 2016, nós já temos aqui as categorias 2,5 e 5 gigabits por segundo, que nós temos também no padrão 802.3b, que é uma retificação dos padrões anteriores. E aqui nós já temos as categorias 568C também, tá? E aqui nós começamos, então, pessoal, alguns padrões aí que nós tivemos para designar várias mídias desse padrão. Então, o padrão NSIG-FI, que é o que nós temos aqui, ele define algumas letras quando a gente for compor as versões e entender a velocidade do padrão Ethernet, né? Olha aqui, ele até tinha colocado um... Legal isso aqui, olha, ele colocou numa tabela, não tinha visto. O que ele tinha colocado aqui para nós, ó, pessoal? A sigla N é o tipo da velocidade, quando a gente for colocar, descrever o padrão. O SIG, pessoal, é o sinal de banda, base, né? Um base ou broad, né? Que o broad é aquela comunicação que tem a ver com o broadcast lá também. E o FI é o tipo físico, né? Que a gente coloca. Então, tu consegue, quando vai fazer um padrão, é um NSIG-FI, ele segue esse padrão dessa maneira. Né, pessoal? O que mais que nós temos aqui, só passando ainda? Eu quero chegar, ainda estou só revisando da aula passada. Endereçamento Ethernet, nós vimos aqui, então, o endereço hexadecimal ainda, porque o mecanismo anterior funciona constantemente. Nós entendemos que um endereço hexadecimal ele é composto por 48 bits, né? E esses 48 bits, que são 6 bytes em cada um, né? Então, dá 6, 12... Aqui são 12, 24, 48, é isso aí. Que ele pode ser composto para a gente fazer aqui. Antes de sair de... o endereçamento é feito com o Medium Access Control. Esses endereçamentos são englobados em blocos de 16, 48 bits, né? Cada um tem 6 bytes, que vai de 8, 8 e 8. 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. Até 48, isso? 16, 24, dá 48. Eu confundo bastante por causa do IPv6, né, pessoal? Eu fico viajando. IPv6 aqui, na verdade, eles são de 4 dígitos, né? E eles são 128 bits, não 48. Então, antes de sair de fábrica, o fabricante tem que atribuir um endereço físico a cada placa de rede. Esse endereço é programado no chip da placa de rede, como endereço MAC, e é localizado na placa de rede, enfim, né? E vocês já viram na aula passada. Mas uma coisa que eu não mostrei na aula passada é que a gente pode trocar isso, né? Pode falar, Juan. Ô, professor, curiosidade me ocorreu agora aqui. E se o fabricante for um bom fabricante, top de linha lá, vamos dizer, não vai ultrapassar o limite do sequencial dele ali? Vai, mas ele pode pegar mais de fabricante, ele pode, não precisa ficar só nessa. Tá. Ele pode ir pegando mais. Perfeito. Com certeza, já tem, por exemplo, a Tricom, que é uma famosa, né? Famosa e bem antiga no mercado, ela já deve ter mais de 200 disso aqui, eu acho. Perfeito. Deve ter uma sequência bem grande. Eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, como que a gente pode fazer para trocar o MAC address, só que eu queria fazer isso na placa que eu não estou usando. Vamos pegar aqui nessa placa aqui. Nessa aqui, por exemplo, ó. A gente vem aqui em propriedades, configurar, vamos ver se vai aparecer a parte do meu Mac aqui. Eu não me lembro onde é que é. Detalhes. Aqui a gente tem várias configurações. Bom, mas se não tiver, eu vou pegar na internet alguém que saiba, porque eu não lembro mais como que faz. Eu sei que é aqui, e a gente pode trocar. Ó, eu posso colocar VLAN na minha placa, que a gente vai estudar VLAN daqui a pouco também. Controle de fluxo, RX, TX.
mas eu não sei onde é que está aqui para fazer a troca do MAC address, mas vamos perguntar para quem sabe, né? Vamos perguntar para o Google, trocar MAC address da placa de rede. Já vou mostrar para vocês por que a galera faz isso, né? No Windows 10. Vamos ver aqui, ó. Pressione o Windows X. Vamos acessar essa página aqui. Hoje eu estou com sede. Mas eu não vou fazer porque eu não quero mudar o meu Mac aqui agora. Quando reinicia, ele volta, né? Mas basicamente o que acontece? Ó, você pressiona o Windows X para trazer o prompt de comando, né? Como tem que ser como admin, daí o ipconfig para te ver qual é a placa que tu vai mudar, ó, o endereço físico. No Linux é bem mais fácil, tá, pessoal? É só dar um ipconfig ETH lá. Ainda no prompt de comando, anota a informação que você tem. Aí tu vai lá no registro e edita o MAC address, ó, novo valor, faz a edição e coloca o MAC que você quer. Aí, quando você voltar lá para ver o teu MAC address, ó, endereço administrativo local. É em avançado mesmo, ó. Só que daí tu tem que editar para ele aparecer, né? Aí você vai lá e muda, ó. Coloca o endereço do MAC address. Reinicia e está pronto. Mas será que eu não tenho pronto aqui já isso? Deixa eu ver. Configurar, avançado, endereço de rede, ó. Eu posso colocar aqui direto, ó. Só que ele não... ele me habilitou, eu venho aqui e coloco o meu endereço de rede aqui do MAC address. É endereço de rede que eu chamava? Acho que não, é endereço administrado localmente. Não é o mesmo, não, desculpa. Não é o mesmo. Avançado. Endereço de rede, que é outra coisa. Eu tenho que fazer aquilo ali no registro, no regedit, para poder aparecer essa opção. Né? Daí tu consegue alterar o MAC address e colocar ali. Outra coisa que é legal é no Linux, né? No Linux é um comando só. Alterar MAC address Linux. É um único comandinho. Aqui, ó. Tu faz isso aqui, ó. If config, o nome da tua placa de rede, HW Ether e coloca o MAC address que você quer. É só dar esse comando aqui como administrador, tá? Mas e qual é a vantagem ou desvantagem de fazer-se isso, né, pessoal? Por exemplo, vamos ver aqui se eu consigo conectar num cliente meu aqui. No cliente não, vou pegar o da minha empresa para não mostrar cliente. Ou então nem precisava conectar, porque eu posso mostrar no meu próprio roteador aqui, o 9268.1.1. E aquela boa senha que vocês não devem saber qual é, né? Então, aqui nós vamos ter uma parte do DHCP, pessoal. Eu vou ter que achar onde é que está a lista dele. Networking, DHCP Server. Ó, eu estou entregando IP do 199. Aqui são as máquinas que podem receber IP na minha rede. Elas recebem do 2 ao 199. Só que eu quero achar aqui aonde que eu tenho as informações delas. DHCP Client Lists. Ué, era para ter uma galera aqui. Aqui ele ia listar, ó, todo mundo que está pegando um IP. Então, eu consigo ver quem estava conectado na minha máquina aqui com qual IP. Por exemplo, se alguém conectou a minha máquina, o que aconteceu? Bom, mas olhando da Conectus, que é a minha empresa, 68.1, 1.1, 2.8, não, lá é 0.198. Esse aqui é o firewall da minha empresa, né, pessoal, que eu tenho lá. Eu tenho uma parte de DHCP também, eu consigo vir aqui em status DHCP Lises. Aí eu consigo ver quem está conectado lá, ó, né? Quantos computadores estão conectados lá neste momento. Tem o meu notebook ligado lá. Tá todo mundo, ó, tem alguns online, outros offline. Ó, e eu tenho IP.
Ó, e ele dá o nome aqui, ó, da placa, ele já traz para mim, ó, o PC da Tati, o notebook do suporte do Igor, tá lá, ó, né? Então, eu consigo ver aqui com o MAC address quem é que está conectado e o IP que está. Então, se alguém quiser fazer alguma sacanagem na rede, eu consigo olhar quem é que está fazendo. Então, quando a pessoa muda o MAC address, o que vai acontecer? Eu não vou saber quem é. Eu não vou saber quem é o fabricante. Eu posso trocar o hostname da máquina, né? Posso fazer várias coisas, não vou saber quem é. Então, é por isso que o pessoal tira, porque existe esse controle. E, normalmente, esse controle, pessoal, como que as empresas fazem? Elas vêm aqui no DHCP Server e elas reservam os IPs através do MAC. Então, eu sempre vou saber quem é. Tá? E, ó, quem é que está conectando com esse MAC address? É o Carreta, que é o meu sócio. Né? Quem está conectando aqui com o outro? É o Fábio, com esse, é a Tati, que faz o suporte. Né? E vai tendo pessoal. Então, eu identifico quem é pelo esse MAC address. E algumas pessoas maldosas quiserem fazer alguma coisa, elas trocam esse MAC address para não serem identificadas, né? Então, é basicamente isso, para isso que funciona o MAC. Nós já vimos na aula passada, quem não viu, eu recomendo que veja a aula, essa questão do MAC, a gente explicou bem, junto com a tabela ARP. E daí nós vimos aqui 3 situações do MAC address, que ele pode ser de 3 tipos, né? O unicast, que é atribuído à placa de rede Ethernet, o broadcast para todas as estações e o multicast, que é a transmissão em grupo. Vamos dar uma olhada nisso também aqui. Então, olha só, se eu vir aqui dar um ipconfig e dar um... Como é que é no Windows? Root print. Ó, vocês estão vendo aqui que eu tenho algumas tabelas, alguns endereços 255, 255. Ó, isso aqui é o último endereço da rede. Nós teríamos que ter estudado endereçamento de redes antes para entender, mas só para vocês saberem, isso é o endereço da rede. Se eu der um ping nesse endereço, eu estou pingando em toda a rede, todos os IPs que tem na rede. Tá? Então, isso me representa, o que o professor Alexandre Tim colocou para nós aqui, como broadcast, né? Transmissão para todas. O multicast eu faço para apenas um grupo. Né? Então, deixa eu conectar no Linux aqui, que vai ficar mais fácil. Já que eu estou com a Conectus online, eu tenho 0200. Vamos ver se eu lembro assim. Eu lembrei. Deixa eu aumentar. Essa máquina aqui é um servidor que eu tenho lá na empresa. Deixa eu mostrar para a gente dar uma olhada. Change settings, aparência. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem ver melhor. Ó, aqui dá para ver melhor. Eu gosto do Linux, pessoal, para aula de redes, porque a gente consegue ver muito mais coisas que o Windows bloqueia, de uma maneira muito mais fácil. Então, se eu der um ifconfig aqui, ó, vocês viram que eu tenho os IPs das minhas máquinas aqui. Aqui eu posso criar, inclusive, alias e trocar o MAC address delas aqui, ó. Tem IPv6, aqui que eu posso dar todos aqueles comandos. Mas ele tem uma coisa que eu acho legal, que ele mostra para nós, pessoal. Ele mostra, estão vendo aqui, ó, endereço de broadcast que o Windows não mostra. Esse broadcast, então, o que acontece? Ele é um endereço da rede toda. Se eu vim aqui dar um ping 192.168.0.255, ele vai mandar um ping, que é um pacote, para todas as máquinas da rede, né? Ah, eu tenho que botar um "-b" quando eu vou pingar no broadcast, né? Ó, vocês estão vendo que ele está... Aqui eu não estou mandando um ping para uma máquina, eu estou mandando para todas. Então, em redes, nós vamos estudar isso no tema 6, que inicia hoje, que sempre que eu componho uma rede, 2 endereços são perdidos. O endereço 0, se eu pegar aqui, assim como eu tenho o broadcast, deixa eu limpar a tela para vocês acompanharem melhor, que é o endereço de toda a rede, eu tenho o 192.168.0.0/24, que representa a rede. Ele não é toda a rede, mas ele representa toda a rede. Por exemplo, se eu quiser dar um comando para desligar, para bloquear a interface e o ping, eu vou dar um comando usando essa rede aqui, né? Que a gente faz lá no Firewall, né?
Mas, enfim, eu vou mostrar isso bem detalhado na configuração de IPs. Se eu der um comando aqui, arp-a, ó, o que ele achou ligado lá agora na Connects nesse momento são esses endereços que tem aqui, né? No Linux também eu tenho facilidade de criar alias, IPs adicionais, pessoal. Por exemplo, assim, ó, if config, eu vou pegar essa placa de rede aqui e vou colocar 2.1 nela, e vou colocar um IP novo para ela aqui, 10.1.1/24. Ó, agora, quando eu der um if config, olha o que acontece com ela aqui, ó. Eu tenho um IP de rede novo aqui, ó, e vocês estão vendo que nesse IP de rede novo que eu tenho, ele criou de novo o endereço de rede e mudou. Mas eu vou alterar isso aqui, ó, para ela não ficar 24, eu vou botar 1/16. Ó, quando eu der um if config agora, vocês notem que o IP do broadcast mudou. Olha, agora ele acrescentou um 255 a mais. O grupo de rede do broadcast ele ficou maior do que ele era anteriormente. Olha aqui como é que ele era anteriormente no 10. Aqui, ó, ele tinha 1.255, tá vendo? Ó? E agora, nessa última, ele possui 2.255. E se eu mudar isso aqui, em vez de eu usar 16, eu usar 8, ele vai deixar a minha rede, se eu não derrubei a rede agora, né? Ele vai deixar a rede maior ainda, né? Às vezes eu só tenho que restartar aqui, deve ter tido uma perda de pacote. Ou eu derrubei o Observe mesmo, né? Mas não. Mudei a 2.1. Ou derrubei a rede. Ou eu derrubei a minha rede lá mesmo. É o meu servidor lá mesmo. Eu vou ter que ir lá acessar ele. Mas não tem problema, pessoal. Eu só estava mostrando essa ideia do broadcast, deu para mostrar ali. O único problema é se eu derrubei ele, eu perco meu monitoramento, né? Tem que ligar para alguém que não seja eu ir lá. Eu acho que eu perdi meu monitoramento. Bom, depois eu resolvo isso aí. Então, o que acontece aqui, pessoal? O broadcast é comunicação para todas, como eu mostrei, e o multicast ele vai para um grupo específico, né? Então, se eu tiver 200 máquinas, ele vai para 200. Se eu tiver 300, ele vai para 300. E o unicast é para uma única máquina, tá? E aí, o que a gente tem aqui, pessoal? Agora a gente começa a entrar nessa detecção de erros, né? Então, nenhuma das versões 802.3 utiliza codificação binária com volts para representar a rede, mas, enfim, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar isso aqui e vou levar para nós desenharmos aqui, que vai ficar melhor. Então, aqui tem a codificação Manchester. E o que nós temos que saber sobre codificação Manchester? Ela é uma codificação que serve para nos mostrar se houve erro na placa ou não. Então, o que o pessoal decidiu? Como é que isso iria funcionar? Olha só aqui. Nós temos, eu vou desenhar aqui embaixo, a representação de um sinal 1. Vocês estão vendo aqui, ó? Se ele escrevesse, ele ia passar sinal 1 aqui. Não sei por que não está escrevendo. Estou na borracha, né? Ó, sinal 1. Então, vocês notem, ó, que o sinal 1, se a gente pegar essa linha roxa aqui, o sinal 1 ele tem uma elevação aqui. Vocês estão vendo? Ó? Aí, o próximo sinal que ele vai mandar é 0. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que descer, porque é a troca de sinal que identifica que vai ser 0. Então, essa troca que ele baixou aqui, quando ele chegar no próximo bit, ele entende, houve troca ou houve, então eu sou 0. Tá? E o próximo é 0 também. Então, eu tenho que subir para ele entender que a descida é 0. Então, nessa imagem aqui, ela fica um pouquinho mais difícil de ver, né? Vamos fazer uma nossa aqui. Normal. Vamos pegar uma codificação que tenha vindo aqui. 0, 1, 1, 0, 0, 1. Vamos supor que a placa de rede tem que mandar isso aqui dentro do cabo, né? E aí, para chegar no outro sinal, para chegar lá na outra ponta, então ela vai ter que fazer o seguinte, para a outra ponta entender, por exemplo, que essa sequência de zeros não é um erro. O que eles vão fazer?
ele vai mandar aqui. Então, ó, vai começar o primeiro sinal aqui, tá? Ó. Então, o sinal vai ser 0. O que a placa de rede tem que fazer em azul aqui? Ela vai ter que vir... Ah, e daí existe uma linha aqui. Aqui é a linha do 0. Então, ele vai ter que vir. Ah, é 0. Ela vai ter que subir o sinal para 1. E aí ela vai ter que... Quando chegar aqui, ó, ela vai ter... Eu até vou colocar outra cor aqui, vou colocar amarelo. Ela vai ter que descer o sinal para entender que é 0. Aí, o que aconteceu nessa... Não ficou boa essa cor aqui, vamos usar o verde, ó. Ela desceu o sinal aqui, ó. E aí, o que essa placa de rede da Manchester entende, ó? O azul aqui, nesse caso, pessoal, é o dado, tá? Ela entende, opa, se eu cheguei por uma troca de sinal, eu sei que eu sou 0, então eu vou representar 0. Mas daí ela sabe que o próximo é 1, estão vendo aqui? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer uma troca de sinal também. Então, ela vai subir o sinal, ó, e aí, quando subir o sinal, o 1 vai chegar aqui, opa, eu cheguei por uma troca de sinal, então eu sou 1, continuo no 1, não vou descer, peraí. Ó, cheguei por uma troca de sinal aqui, eu continuo no 1, não vou descer. Aí, agora, ele vai trocar de lado aqui de novo, ó, pessoal, deixa eu colocar todos aqui, ó. Ele vai trocar de sinal de novo. Aí o que vai acontecer? É 1. Ele não pode simplesmente chegar lá e manter 1 para o cara, entendeu? Ele vai ter que descer para o 0 para esse cara entender que não é um erro do sistema. Então ele vai ter que... Aqui nós estamos usando verde para descer, né? Então ele vai ter que descer para o 0 e aí ele vai ter que subir, ó, nessa subida aqui, ó. Quando ele subiu, e aí ele chegou aqui. Daí o 1 vai dizer, opa, eu estou chegando por uma troca de sinal, então eu sou 1. Aí o que vai acontecer aqui? Ó? Ele vai chegar no próximo, o próximo é 0, né? Então eu vou descer o 0 para ele entender que ele é 0. Aí ele vai chegar, eu cheguei por uma troca de sinal, chegou por uma troca de sinal, então eu sou 0 mesmo. Aí ele vai chegar, o próximo é 0, então eu vou ter que subir o sinal, né? E aqui nesse caso ele sobe em verde, né, pessoal? Aqui no cantinho, ó, eu vou ter que subir o sinal, e aí eu vou ter que descer o sinal, para ele entender que ele é 0, porque ele só representa na troca de sinal. Daí ele vai entender que, eu cheguei por uma troca de sinal? Sim, então eu sou 0 mesmo, ó. Se eu cheguei... Entende? Essa troca de sinal é o seguinte, ó, eu troquei para cima, eu sou 1. Eu troquei para baixo, eu sou 0. O sinal, ele depende. Ó, se está trocando para cima é 1, se está trocando para baixo é 0. Então, é por isso que o 0 ele tem que subir para ele descer de novo, para esse cara entender que ele é 0. Essa é a sacada do protocolo Manchester, pessoal. É assim que ele detecta se houve um erro. Agora, vamos supor o seguinte aqui, ó. Eu estou chegando aqui, ó, e eu cheguei sem troca de sinal. Cheguei aqui sem troca de sinal. O que esse 1 vai entender? Que é erro. Eu sou um erro. Ou mesmo se continuasse o sinal aqui, ó, agora eu sou 0, né? E o sinal chega 0 aqui. O que ele vai entender? Houve troca de sinal? Não, eu sou um erro. O que teria que fazer para ele entender que ele é um 0 mesmo? Ele teria que ir lá, subir o sinal, e quando chegar aqui, descer o sinal, e não chegar de uma constante, né? Então, essa foi a sacada do protocolo Manchester, da codificação Manchester. Ó. Na codificação Manchester, cada período de bits é dividido em 2 intervalos iguais. Um bit binário é enviado quando a voltagem é definida como alta, durante o primeiro intervalo, como baixa. No 0 acontece o contrário. Esse esquema garante que cada período de bits tem uma transição na parte intermediária, tornando fácil ao receptor interpretar. Então, olha aqui o bit 1, estão vendo? Ele é 1, mas como ele vai ter que passar 0, ele troca o sinal, e aí ele entende, ó, eu recebi uma troca de sinal, deu 0, então eu sou 0. Né? Daí para ele continuar o 0 aqui, estão vendo? O que ele tem que fazer? Ó? Isso para ele não entender que é erro. Eu vou subir e vou descer, para te entender que é 0. Ó, vou subir e vou descer para te entender que é 0. Vou subir e vou descer para você entender que é 0. Agora é 1. Vou subir e vou manter para você entender que é 1.
Aí o próximo 1, ok, eu sou 1, mas o próximo é 0, vou subir e vou descer, né? Então é assim que eles vão fazendo, nessa troca. É rede pesada isso aqui, né? É rede bem pesada. Vocês estão me escutando ainda, né, pessoal? Quando eu conectei na VPN, não ouvi mais, não testei. Tranquilo, professor. Tudo Sim, certo. estamos escutando. Ponto 200. Aí eu fiz alguma M gigante lá, vou ter que lá rebutar o meu servidor. Deixa eu ver se eu não acesso ele por... Ele é um VMware. Bom, depois eu tento lá, para nós não perder a aula aqui. Eu fiquei preocupado porque é um monitoramento, né? Que barba. Por isso que não se mostra as coisas em produção, né, pessoal? Caio Ferreira, espeto de pau. Ao vivo tem dessas coisas, né? Deixa eu achar aqui onde é que estava a questão da aula agora, que eu estou com vocês, aqui, no tema 5. Aí, pessoal, nós temos aqui também a questão do Fast Ethernet, que é um padrão de 10 megabits, que a gente veio colocando, eles foi subindo. A gente conversou na aula passada, eu mostrei essas padrões no cabo, né? Então, quando é 10 base 100 FX, né? Ou T4, né? Que é aquela posição do SIG também. E aqui ele vai dando exemplos que nós já conversamos, né? O 100 base TX, que é na UTP 4 e 5. Isso aqui é rede pesada mesmo, né, pessoal? Eu acho que é demais para uma disciplina de princípios, mas enfim. TX, UTP, a categoria gigabit. Isso aqui a gente conversou na aula passada, viu? Cabos, eu deixei um vídeo para vocês de um rapaz explicando os cabos. Deixa eu até mostrar onde é que está o vídeo. Só que eu acho que foi na aula no tema 4. Foi esse vídeo aqui, ó, anotar os principais pontos. Qual cabo de rede usar? Então, aqui, ó, pessoal, que é um complemento da aula que ele amplie para vocês, ó. Esse rapaz é um vídeo muito bom. Ele está explicando, então, sobre essa história do tema 5, né? Ó, que é o gigabit, os padrões 10 GB, 40 GB, qual cabo que atende, qual cabo que não atende. Então, eu recomendo vocês olhar de novo ali, tá? E aí nós entramos no infográfico aqui também, ó, pessoal, o padrão de 1 GB. Nós começamos em 1998, switches LANs. Aí lá em 2013 nós tivemos backbones, né, que são aqueles pontos de acesso. 2005, padrões ó, com CAT6 de 1 GB, que dá bastante... Outra coisa, assim, para vocês entenderem, né, pessoal? Inclusive, eu passei uma pergunta de prova, vai cair na prova, eu acredito, para vocês, vocês têm a P2 para fazer, que qual é o padrão recomendado para velocidades de 1 GB? Olha só, padrão recomendado para velocidades de 1 GB. Eu falo isso em 2 ou 3 aulas, eu pego e mostro isso para vocês no material, eu explico, eu dou uma questão bem semelhante ao que vai cair na prova, que o padrão recomendado é o de 6 GB. Porque o categoria 5E atinge 1 GB? Atinge, mas ele tem muitas condições específicas para isso, como tamanho, equipamento, o conector tem que ser um conector diferenciado, aí ele vai atingir 1 GB. Só que o padrão recomendado é a categoria 6. E apesar de eu fazer todas essas explicações, é a 4ª vez que eu dou essa disciplina, tem uma porrada de gente que, quando coloca essa questão lá, semelhante a essa, a galera vem reclamar, porque na bibliografia diz que atinge 1 GB. Primeiro, eu estou pedindo o recomendado. Segundo, você não assistiu nenhuma das 4 aulas que eu falei. Aí fica complicado. Eu estou um pouco revoltado com isso. Vocês não têm culpa. Foram as turmas anteriores. Mas, seguindo o padrão que nós estamos tendo aqui, isso vai acontecer, porque na aula de hoje tem 11 pessoas, tira 2, que um sou eu e outra é a minha apresentação. Nós temos 9 pessoas na aula. E se eu for vir aqui, vou pegar, por exemplo, o tema 4, que a gente tem, foi passado aqui, e for olhar, que tinha mais ou menos 9 pessoas assistindo. Aí eu vou olhar o link da gravação da aula. Olha aqui, ó, são 80 alunos. 4 assistiram.
Aí depois é os que não assistem que vêm reclamar e dar porrada. E, cara, é isso que eu tenho que fazer esse desabafo, né? A gente está tentando passar uma informação pelo vídeo aqui, mas na hora da prova vocês vão ver, ó, quem é que assistiu isso aqui? Tinha 9 alunos presentes nessa aula e 4 visualizações. Aí quando tu chegar aqui para olhar, quantos fizeram a prova? Né? A gente consegue ver, ó, vamos pegar a prova da P1 aqui, por exemplo. A avaliação da P1. Aí tem 58 entregues. Tá? Mas e os outros, como é que fizeram? Por osmose, né? Talvez já tenham conhecimento. Então, essa é uma situação que eu vou levar à coordenação do curso e à UBRA. E eu gostaria de tornar essa aula obrigatória, né? Porque assim, eu posso assistir a gravação depois. Vocês estão vendo que a galera não está assistindo a gravação, né? Nós estamos são 80, nós estamos em 11 e 4 assistiram a gravação. Então, são 15 de 80 que estão assistindo, né? Eu vou levar essa situação, porque eu acho que essa metodologia não está dando muito legal desse jeito, não. Mas, enfim, pessoal, é um desabafo aí só para vocês entenderem, né? Quando faz uma questão de prova, e no IAD tem muito isso, o pessoal vem para querer debater a questão, assim, tá errado. Mas tu não assistiu a explicação por que é isso, né? Ou não interpretou a questão. Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso tema 5, que está acabando. Então, tem esse infográfico, que eu recomendo que vocês assistam os vídeos, e as interfaces hoje, como que elas funcionam, né, pessoal? Então, os cabos do RJ45 existem diversas categorias, né, que estão sendo colocadas. Hoje ele está na 8, se eu não me engano, a última, a TwinX, que é uma conexão de fibra aqui. Esses aqui todos são conectores de fibra já, né? Você coloca, essa aqui faz um tipo com TX e RX na mesma fibra, essa aqui faz um duplex paralelo, um TX, outro RX, né, para não usar o mesmo meio. Bom, a gente estudou isso em fibras, nós temos também aqui a velocidade delas de acordo com os anos, né? Então, vem vindo os padrões 10 megabits e tal, e atualmente aqui, pessoal, estamos em 400 gigabits em 2020, né? E é isso aí, pessoal. Ó, do infográfico aqui também temos em terabits, né? Ó, a galera já está usando até 2030. Eles vão chegar aí próximo na rede de 1 terabit por segundo. E ainda tem as redes, né, 5G, que o Brasil leiloou recentemente. Foi 47 bilhões negociados em canais pela Anatel, né? Foi a maior negociação, a segunda maior negociação do Brasil, assim, depois do pré-sal, primeiro pré-sal, depois a negociação dos canais da 5G, né? O que mais que a gente vai tendo aqui? Tem bastante infográfico aqui também, né, pessoal? Esse aqui está indo até a internet das coisas, né? As velocidades, fazendo um comparativo, as pessoas andando a pé, de bicicleta, com os anos. Achei legal esse infográfico, ó. Aí aqui, ó, já é de moto, olha só, de balão, de carro, avião, e aqui já está no foguete, né? 2022 terabits. Vai evoluindo conforme a nação humana. E aqui tem os créditos da galera que fez isso aí tudo, né? É o pessoal lá da UBRA, acredito eu. Bom, feito isso, pessoal, a gente acaba o nosso conteúdo de camada de enlace, ele fica mais ou menos 2 aulas, e nós entramos aqui, que vão ser 4 aulas de protocolo de endereçamento IP. Esse aqui ele é mais light, tá? Ele também é um pouco mais pesado que os outros, mas ele é mais light que a da camada de enlace. A camada de enlace eu não vejo muito, porque ela está em princípio. Seria mais ou menos o seguinte, ó. Vamos fazer princípios de primeiros socorros. Aí a camada de enlace, fazendo um comparativo. Aí a camada de enlace seria nos primeiros socorros, ó, é assim que faz um transplante de coração. Isso não é primeiro socorro, né? É um negócio bem mais avançado. A camada de enlace ela é bem avançada.
Mas a gente tentou passar ali, eu tentei passar de uma maneira de princípios, tá, pessoal? Mas ela é bem complexa. E essa aqui já é um pouquinho mais tranquila, mas ela também já é mais difícil, que é a questão do protocolo de endereçamento IP. Todos nós, acredito aqui, que a gente sabe o que é um IP, né? Deixa eu até mostrar aqui para vocês um detalhe. Ó. Eu estou conectado numa VPN que é lá dentro da minha empresa. Se eu vir aqui falar www.meuip.com.br, olha, eu estou com o IP 191.531.91. Esse IP, ele é do provedor Razão Info. Isso aqui é a internet lá da minha empresa. Eu vou desconectar da VPN. E eu vou vir aqui e vou dar um Enter agora no meu IP. Ó, agora o meu IP, esse meu IP é fixo, 45 já é do provedor MHNet. Então, vocês viram o que acontece com o IP? Eu estou na minha máquina, mas eu posso estar usando vários IPs. Só que nesses dois casos, a gente tem autorização de uso, né? Então, esse é o meu IP real. Se eu fizer alguma bobagem na internet, vai chegar no provedor e o provedor vai identificar que esse IP estava em uso do professor João no dia 6/11, às 11h26. Bem como vai chegar lá na Conectus, que aquele IP estava lá na Conectus naquele dia e tal e tal. Então, o que as pessoas costumam fazer para ter bobagem, acesso indevido, não ser rastreado? Eles procuram proxies, né? Proxy online, gratuito. E aí você pode, vamos ver, aqui tem um, ó. Eu vou navegar, vou fazer as coisas por dentro desse proxy, para mim não ser descoberto. Vamos ver se aparece aqui. Navegador. Não, extensão não. Instalar essas coisas na minha máquina, não. É proxy online, navegação. Esse aqui era para ter navegado. Eles estão mudando um pouquinho o negócio, ou eles estão tirando aqui. Mas nós vamos achar um. Tenha fé que eu quero achar um aqui, ó. Proxy. Vamos ver se esse aqui vai. Esse é mais fácil, ó. Então, nesse aqui eu vou vir aqui e vou dar www.meuip.com.br. Se eu navegar aqui por dentro, olha qual IP que eu estou usando. Eu estou usando o IP 104. Então, tudo que eu fizer dentro desse proxy aqui, pessoal, não vai ser eu que tenho feito. Eu quero acessar o Facebook por aqui. Facebook.com.br. Vou lá, .com, né? Vou lá, vou criar uma conta falsa para xingar alguém, por exemplo, que tem muito idiota fazendo isso hoje, né? Aí a pessoa vai para a justiça, tem esse perfil aqui, está falando mal de mim. A pessoa vai para a justiça e tem que descobrir quem que é esse perfil. Eu venho aqui, Crito, vocês viram? Eu estou navegando por dentro daquele IP, pelo IP 104. Aí eu vou vir aqui, crio minha conta no Facebook, vou lá, xingo alguém, faço o que eu quero e vazo. Aí o que vai acontecer? A justiça vai tentar rastrear, vai tentar pegar o IP, vai chegar nesse IP aqui. Quem que é esse IP? Vamos achar ele aqui na internet. É o endereço utilizado. Ruiz de IP. Vamos vir aqui, esse IP está falando bobagem na internet, a gente tem que identificar o usuário. Aí eles vão vir aqui, é da uma empresa chamada Networks. Vamos ver de que país ela é. Ela vem do Arim. Isso aqui, onde que é o Arim? Deixa eu ver aqui o Arim, se eu não me engano. Ele é lá da América do... Vamos colocar... Aí, já vi outra coisa. Ele é lá dos chineses, né? Hirsch, Arim, Laknik.
O ARIM, pessoal, não, o ARIM é dos Estados Unidos aqui, ó. Tá? Mas ali nesse caso deu tranquilo, mas normalmente eles pegam IPs, pessoal, aqui da galera da Turquia, por aqui, que não tem relação diplomática com o Brasil, e tu nunca vai saber de quem que era esse IP aqui. Mas nesse caso, tu pegando o IP americano para navegar ali, né? E não é recomendado fazer isso também, porque eles estão ali, eles pegam as informações dos IPs de vocês. Se tu logar com a tua conta do Facebook, o pessoal fazia isso muito nas empresas, né? Eu conheço bastante disso porque eu bloqueio nas empresas Facebook, YouTube, e o pessoal vai lá e procura proxies assim e coloca o seu usuário e senha. Cara, os caras estão ficando com o teu usuário e senha lá nesse proxy, né? Não é seguro fazer isso. Bom, mas enfim, pessoal, a ideia do IP que nós temos aqui no tema 6 é exatamente o endereçamento e a identificação da pessoa. Então, tu começa a fazer várias associações, né? Você pega o IP da pessoa, você tem o MAC address da pessoa, você tem a hora do login da pessoa, e você consegue colocar isso numa identificação maior. O phishing é um pouquinho... dá para fazer phishing com isso, sim, né? Fazer phishing fácil, né? Que é aquela ideia de fazer pescaria. Eu posso criar um provedor fora, alguma outra coisa fora e ficar pescando os caras na internet ali. Né? Cadastro do Itaú, só eu faço lá 10 mil e-mails, é a técnica do funil de marketing, não sei se vocês já viram, é a mesma técnica do phishing que eles podem fazer isso, né? Funil de vendas, então. Vou pegar uma imagem, essa imagem aqui é legal do funil de vendas. Só que isso aqui pode se aplicar ao phishing, então eles vão fazer lá 100 mil e-mails, por exemplo. Desses 100 mil e-mails, o que vai acontecer aqui? O público conhecido, alguns quantos não vão saber, vão olhar, mas vão passar despercebido. Uns 15 até vão querer clicar para ver o que é no phishing. 8% clicou, olhou, mas não caiu, o antivírus bloqueou, alguma coisa assim. E 2% desses 100 mil, eles vão cair no phishing. Né? É a mesma ideia aqui do funil. Só que o phishing é um negócio, eu vou mandar nesse phishing, atualize seus dados bancários, o Itaú agradece. E aí eu crio um sitezinho lá, cartão de crédito, CVC, 2% cai. Né? Só que hoje em dia a galera está muito mais ligada nisso, né? Mas igual vai ter gente caindo, né? Beleza, então endereçamento, acho que está devidamente explicado qual é a função dele, por que ele existe, né? Eu acredito que vocês também já sabiam disso. E aqui nós vamos ver, então, o protocolo IP, o que ele funciona, por que ele existe, e o endereçamento IP, que nós já vimos lá na aula 1, o endereçamento IP, ele está acabando, não existe mais o IP normal, existe o IPv6, que é um outro tipo de endereçamento. Mas a gente vai estudar tudo isso aqui de novo aqui. Normalmente as LANs não operam de forma isolada, elas são conectadas entre si à internet. Para interligar LANs, segmentos, usamos dispositivos que operam na camada de rede. Agora nós já estamos lá na camada 3. Esse aqui é o exemplo que eu trouxe para vocês, que eu vou desenhar depois de novo. Eu vou desenhar para explicar, mas já tem um desenho do professor Alexandre Tim. O que eu vou falar agora está aqui nesse texto e nesta imagem. Só que eu vou fazer o meu, eu não vou usar o do Alexandre. Depois vocês podem olhar porque vai ser a mesma coisa, tá? Só que eu prefiro desenhar. Então, olha só aqui o que vai acontecer. Vou caprichar no desenho, né? É aquela velha história. Só que nesse caso desse desenho aqui, pessoal, eles estão usando o modelo, que não é o modelo RMOSI, tá? Eles estão usando o modelo TCP/IP. Então, se a gente for olhar aqui, vamos abrir uma outra. Ué? Aqui. Vamos pegar aqui para vocês darem uma olhada no modelo TCP/IP. É um modelo de referência também, só que ele é um pouquinho diferente do OSI. Se nós pegarmos... Aqui tem uma imagem bem legal para a gente dar uma olhada. Copiar imagem. Aí a gente consegue modificar ela aqui.
E ficou pequeno. Mas dá para entender, ó, enquanto o modelo OSI tem as 7 camadas aqui de referência para fabricantes, fornecedores, o modelo TCP/IP, eles têm 4 camadas. Eles têm a camada de acesso à rede, que engloba física e enlace, para eles no modelo TCP é a mesma coisa. A camada de internet, que é a camada de rede, é a terceira camada, de transporte é a camada de transporte, e depois nós temos a única camada, que é a camada de aplicação, que engloba a sessão, apresentação. Ele é um modelo mais sucinto, ele é um modelo mais leve de se trabalhar. Enquanto do professor Alexandre Tim, que ele colocou de exemplo aqui, nós estamos falando do modelo de rede IP, por isso que ele está aqui, ó. E nos roteadores, pessoal, o roteador só tem a camada de interrede aqui, tá? É rede interrede, que a interrede, no modelo do professor Alexandre Tim aqui, é a camada de internet aqui que ele coloca. Mas eu vou usar, como é o professor Alexandre Tim, que fez o material e a disciplina que a UBRA está usando é este modelo, vamos ficar aqui com a representação dele. Então, olha só, vou tirar o teclado. Nós temos no exemplo do professor Alexandre Tim aqui, a comunicação ela ocorre, por exemplo, para a gente sair da nossa casa que nós estamos hoje aí, que vocês estão todos acessando, nós estamos, então, em casa, e na nossa casa a gente considera o cliente, e nesse modelo do cliente, nós temos, então, uma máquina que está conectada em uma arquitetura de rede, a representação dela. E nessa arquitetura de rede, ela começa aqui dentro por 4 itens que nós temos, né? O primeiro é a aplicação, a camada que vocês já sabem o que é. Estão protocolos como HTTP, protocolos como SMTP, que é do e-mail. Aí, a próxima comunicação dessa camada, ela faz com a camada de transporte, que vocês também já viram, né? Nós temos a camada de transporte, o ICMP, o DP, o TCP. Para quem não lembra, olha lá na primeira aula, na segunda aula, a gente comentou sobre isso. Depois dessa camada, nós temos uma camada que nós chamamos de interrede. Interrede, que também é a camada de enlace aqui, perdão, a camada de rede ou internet, que a gente conhece, né? E depois dessa camada, galera, nós temos a última camada, que nós conhecemos por a rede aqui, propriamente dita, né? Então, nesse aqui é o modelo do professor Alexandre Tim, que foi nos passado, que é a parte física da camada aqui, e essa máquina, ela vai conectar a outra rede, que é a rede da física. O modelo do professor Alexandre Tim, que ele desenhou, que eu estou replicando aqui, ele está um pouquinho diferente, tá? Porque essa camada, ela tem 5, é um meio híbrido do modelo TCP/IP. Normalmente, o modelo TCP ele é representado em 4. Então, aqui ele está representando 1, 2, 3, 4 e 5. Essa representação é conhecida como híbrida. Deixa eu só mostrar para vocês. É muita coisa que tem na área de redes, né? É muito. Ó, modelo TCP/IP híbrido. Ó, aqui tá vendo? Ó, ele tem mais camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ele colocou 6. Existem representações híbridas desse jeito, né? Ó. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5. O professor Alexandre usou esse aqui, no híbrido, para representar. Tá? Esse aqui é o padrão que foi criado pelo DOID, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que é 4. Aí o professor Alexandre Tinho está representando uma terceira que alguns autores criaram, ele soma esse com esse e dá esse. Eu não gosto desse modelo aqui, eu uso esse, mas enfim, ele existe, né? E ele está na disciplina. Então, esses 5 modelos, eles estão aí, ele conecta num provedor, né? E aí, do outro lado, então, para fazer a sequência, nós temos aqui
uma outra caixinha. Opa, a mesa está torta, o desenho sai torto, né? Nós temos uma outra caixinha aqui, que nós vamos entender ela por roteador. E nessa outra caixinha, então, dentro desse roteador, nós temos a camada de interrede, que é a vermelha. Interrede. Ficou legal, né? Inter e vermelho, gostei disso. Achei que ficou bem bonito. Interrede vermelho. E aí nós temos a rede aqui e temos a rede aqui também. Um roteador, normalmente, ele conecta, qual é a função dele? É conectar duas redes, né? Então, a física conecta aqui e a gente tem a outra física que vai passar para o outro roteador aqui, para outro meio físico, de outro dispositivo, que seria, no caso, a rede da Ubra. Aí, nessa rede aqui, também vai ter a outra máquina, que eu não vou escrever tudo de novo aqui, pessoal, mas vocês já sabem que ela começa com a camada de rede, daí de interrede, daí da de interrede ela sobe para de transporte, e para de transporte ela sobe para de aplicação. Tá? Então, essas camadas é assim que funciona. Então, aqui seria, por exemplo, lá na Ubra, onde vocês estão acessando o material. Então, tu pede, esse é o caminho. O teu navegador, mesma coisa do outro, o teu navegador passa por transporte. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o navegador é o Google Chrome. Aí o Google Chrome passa por transporte. O transporte normalmente usa o protocolo TCP. Vamos falar melhor sobre o protocolo TCP na aula que vem. É um protocolo de transmissão e controle de pacotes, né? Transmissão e controle. Aí, depois que ele passou para o TCP, ele vem na camada de rede, pessoal, que a camada de rede é onde está o IP. Aí, depois do IP, pessoal, a interrede aqui também tá, na verdade, o IP está aqui, ó. Aqui ele vem na camada do roteamento, né? E aí ele chega, por fim, na camada física, que é a parte dos cabos. Aí ele vai fazer todo esse caminho de volta, que vocês já sabem o que é, também, descompactando os pacotes, e quando ele chegar aqui em cima, quem apresenta ele, a aplicação do servidor, normalmente é um Apache ou um IIS. E hoje está na moda também o Nginx, que é outro servidor de páginas, né? Então, e normalmente esse cara aqui, ó, se ele for Apache ou Nginx, ele é Linux, né? E se ele for um IIS, ele é um Windows. Tá? Beleza, e aí esse cara vai fazer todo o processo de novo, passar por aqui e devolver, né? No roteador aqui, ele tem essas duas camadas aqui que ele devolve e repassa. Essa camada de rede, na verdade, aqui, pessoal, não lembro do modelo híbrido, mas é aqui que está o MAC também, o MAC Address, né? A camada Ethernet, e o IP está lá em cima, eu acho que está errado esse aqui. Bom, mas é nesse modelo que ocorre essa comunicação, né, pessoal? Então, isso que o professor Alexandre Tin está explicando aqui. Ó. Desenvolve movimentos e segmentos da camada de transporte de um hospedeiro para o outro, um hospedeiro remetente, a camada é passada à camada de rede. Ó, aquilo que eu expliquei para vocês está aqui. Né? Ele chamou de H1, que na verdade é o HA, tá? O host 1 e o H2 também ficou host A, mas na verdade é o H2 aqui, tem um erro nesse. Deveria ser host 1 e host 2, de acordo com o texto aqui. Tá? Mas o texto está correto, só está errado isso. Eu não consigo editar, pessoal, porque não é meu, né? Se você, conforme vocês viram antes, eu tenho que pedir autorização para editar ali. A edição acho que está com a Ubra. Eu já vou mandar um e-mail para eles para fazerem isso também. Beleza, pessoal. E aí, então, tendo isso que vocês já estudaram, nós temos aqui na camada, fique de olho. O papel da camada de rede, aparentemente, é simples. Transformar pacotes de um hospedeiro remetente a um hospedeiro destinatário. E pode fazê-lo por 3 importantes funções. Então, nós temos a determinação do trajeto, que nós entendemos isso
como um roteamento. Então, o roteamento ocorre na camada 3, que é a camada de rede, que eu tenho a origem e o destino. Isso aqui, na aula que vem, vai ser legal pra caramba de explicar. Por exemplo, como é que eu sei, pegar no nosso mapa aqui, eu estou achando melhor desenhar com o preto no fundo, e com o branco parece que fica mais destaque. Qual é a responsabilidade quando ele fala em roteamento da camada de rede? A gente tem que entender o seguinte, ó, é aquele desenho bem tradicional das nossas aulas. Nós vamos ter a seguinte situação: o switch está aqui, e eu vou ter os computadores A, o computador B e o computador C. Esse desenho é tradicional nas nossas aulas. E eu tenho um switch que está conectado à internet. E essa internet está conectada a várias outras nuvens que a gente nem sabe, outros roteadores, mas um deles, por exemplo, pode ser os servidores do Google. O nosso outro exemplo aqui. E aí, como que eu sei, por exemplo, que eu vou dar um ping? Olha só isso aqui, ó. Eu vou chegar aqui e vou dar um ping no 8.8, que é o endereço do Google. Esse 8.8 está na minha rede? Não, ele está fora da minha rede. E como que eu sei que eu vou entregar esse pacote? Para quem que eu vou entregar esse pacote? Por que quando eu dou um ping, eu vou ter um roteador aqui no meio também, que pode ser o D, tá? Na minha rede. Ó, quando eu entregar esse pacote, como é que eu sei que tem que ir para o roteador e não para o B ou para o C? Isso quem faz é a camada de rede e a gente entende por NAT, que nós vamos estudar na aula que vem. O NAT significa Network Address Translation, que no português significa tradução de endereços de rede. Então, eu sei que aqui nessa rede eu tenho lá, que a gente já estudou, né, 192.168.0.0/24, e qualquer coisa que eu fizer um cálculo do ping e ele não der o resultado da minha rede, eu vou entregar para o roteador e o roteador que se vire para encontrar. Então, é isso que ocorre quando o professor Alexandre Tchin fala, que eu perdi aqui, fala aqui uma das funções. Então, a determinação do trajeto ocorre, pode ser por NAT, por rotas, outras coisas, firewall, ele ocorre na camada 3, tá? O papel importante. Outro papel importante é a comutação, que é a troca de pacotes, né? Por exemplo, um pacote que vem do 1 chega ao R1 e deve ser passado para o H2. Então, isso é uma comutação. Isso é o switch que faz também. Então, ele está na camada 3. Estabelecimento da conexão, por exemplo, o pessoal que utiliza outras redes como a TM, né? E na internet não tem nenhum tipo dessa conexão, mas é mais nas redes diferentes ali. Tá, galera? Então, é isso aqui que nós vamos tendo, ó. E agora só passando, mas nós vamos começar daqui na aula que vem, tá? Olha, nós vamos entender o que tem aqui dentro, como que o pacote chega até o outro, nós vamos entender, tem umas questões bem legais aqui para a gente fazer do ENAD, que pode cair no ENAD, eu acho que uma delas eu até já coloquei para vocês, e aí eu quero ver, eu acredito que vocês já têm condições de responder, que é esse questionário aqui. Deixa eu ver se quando eu clicar em visualizar, não vai mostrar as respostas, né? E vai. Mas que droga. Não queria que mostrasse a resposta. Bom, será que eu tenho... Como é que eu posso fazer para não mostrar a resposta? Não tem. Eu não me importo, professor, tá tranquilo. Não vale nota, mas é só um exemplo, tá? Ó, essa questão ela caiu no ENAD. Se vocês procurarem ela na internet, vocês vão achar a resposta. Só que o ideal é que vocês tentem responder ela sem procurar a resposta. Isso aqui é no ENAD de 2005, acho. Ó, uma empresa tem sua sede em Natal e filiais em Brasília e Florianópolis. E aí eles querem, enfim, fazer a comunicação entre a rede.
E aí eles colocam, requisito A, existem prédios para interligar o tráfego dos prédios, o dispositivo deve atuar na camada enlace e na presença dos mesmos deve ser transporte à máquina. O requisito B, Brasília tem, e aí ele coloca os requisitos. Então, vai ver, ó, usar hub para atender o requisito A, vale ou não vale? Ó, vocês já podem começar, camada de enlace. O hub está na camada de enlace? Eu falei em algumas aulas. É difícil de lembrar, por isso que tem esse exercício. Eu falei em algumas aulas. Ele está ou não está na camada de enlace? O hub. O hub é um barramento. Ele tem as condições de tudo que eu expliquei na aula de hoje. Um barramento pode ser feito? Opa. Acho que não, né? Requisito B. Bom, é assim que vocês vão ter que fazer. Aí vocês têm que dizer, ó, usar comutadores ou switches para atender o requisito B. Há computadores para departamentos, deve ser usado devido ao tráfego entre os departamentos, possibilita a comunicação. Né? E aí vocês vão fazendo isso, né, pessoal? Vão colocando para responder. Resposta correta. Eu já dei a uma para vocês, né? O requisito 1 aqui está errado. Porque hub é na camada, não é na camada enlace, hub é na camada física. Se ele é só um barramento, ele não tem detecção, que é como se fosse um cabo, lembra? Tem até na aula, eu fiz um desenho disso para vocês. Eu coloquei lá, ó, ele é um cabo. Então, se ele é um cabo, ele não tem detecção de rede, de colisão, ele não tem MAC address, eu fiz um comparativo entre outros. Então, não, o hub não pode ser. Tá? Deixa eu voltar aqui só para colocar a próxima questão também. A próxima questão não é de ENAD, mas é semelhante às do ENAD, ó. Então, eu coloquei uma... Está errado a minha frase, porque figura não mostra nada, né? A figura é inanimada. Então, observe na figura abaixo, não a figura abaixo nos mostra, né? Então, o que acontece aqui? Eu quero saber para vocês o que está acontecendo aqui. Por que tem tudo isso aqui antes de chegar no destino, né? Antes de chegar no... Ó, aqui é a minha rede local, eu passei por um switch, por um servidor, aqui no caso a internet da Brasil Telecom, lá da Ubra, que hoje é Oi, né? Passei para cá, e por que está acontecendo aqui? Aí tem as perguntas ali para vocês responderem, tá? Esse aqui vai ficar questão de TDE para nós. E não esqueçam, galera, terminando a aula já, de fazer o relatório da atividade virtual aqui, ó. Eu estou vendo, a maioria da galera não entregou, alguns já entregaram aqui, ó, ele passou, eu tenho que ajustar aqui, que não terminei as correções. Eu comecei a corrigir um só, aquela nota que apareceu, ela não está pronta ainda, porque eu não terminei de corrigir, tá? Eu nem sabia que ela ia aparecer. Onde é que tá? Tá aqui embaixo, ó. Relatório virtual. Aqui. Cadê o relatório virtual? Ele está lá mais para baixo, na P2, não é? Na P2, é? Estou achando aqui. Cadê? A P2 aqui. Aqui, ó. Eu não terminei de corrigir ainda, é só uma que eu corrigi, ó. Então a galera tem que entregar o restante, tá, pessoal? Feitoria, meu povo! Feitoria. Bom final de semana a todos. Não se esqueçam de entregar. E eu tenho que achar vocês para poder parar a gravação da aula aqui. Né? Hoje, uma dúvida que não tem relação direta com a aula de hoje, mas esse dia eu estava pensando em qual seria a melhor forma de ver qual é o provedor de cada empresa de internet. Tipo, se a MHNet ou, sei lá, a Uno, se elas usam tudo a Vivo, qual que é Oi, qual que é Vivo, para poder ter aquela diferenciação. Eu normalmente pergunto para elas, mas uma das formas é que, porque assim, ó, hoje, por exemplo, eu estou usando a MHNet aqui. Eu não sei por onde eu estou saindo, mas eu posso dar um tracert, por exemplo. Quero ver para mim chegar no 888, qual o caminho que eu estou fazendo. Aí é que eu posso, às vezes, eu consigo dar uma olhada, né? Vamos ver o que acontece. Ó, saí na MHNet, aqui ainda tô dentro da rede MHNet, por mim de carazinho em maravilha, que
aqui é dentro da rede interna deles, pelo IP, ó. Aqui é tudo rede interna deles, ó. Eu sei isso pelo IP. Na aula que vem a gente vai identificar aqui como que vê que é o IP. E vamos ver, ó, o próximo que sair daqui. Meu Deus, ó, quanta rede interna deles passa. Aqui, provavelmente tudo é rede interna deles, esses 10.222, ó. Ó, saiu o primeiro IP, isso aqui já é fora da rede deles, ó. Provavelmente é o prestador de serviço deles. Então, eu vou dar um Enter aqui. Provavelmente. Não tenho certeza, tem que ir mapeando, né? Vou dar um ruim. E se ele tá conectado, na rede deles, não tem como ver. Tem, assim, aí eu vou dar um Ruiz para ver quem é aquele IP. Ruiz IP, ó. Vamos ver de quem que é aquele IP que foi o primeiro que provavelmente saiu da rede deles. Não, lá já era o Google, ó. Mas é que o Google, então, o que acontece? Eles têm um cache one do Google lá dentro, né? Então, olhar o Google não é uma boa maneira. Vamos outro. Isso aqui está dentro da rede deles, né? Então, o Google dá um provedor de cache, assim como o YouTube e tal, para eles colocarem dentro dos provedores grandes, né? Com tráfego excessivo, que daí não mata a banda do Google e não mata a banda do provedor, então entrega dali. Mas vamos ver aqui, o Terra provavelmente não tem, né? terra.com.br. Vamos dar uma olhada, se a gente consegue descobrir. Olha essas rotas aqui, elas são estáticas, ó, ela está passando as mesmas, então por isso que é da rede interna deles, né? Além do mais, o que começa com IP 192, 172 e 10 é rede interna. Mas eu normalmente pergunto, né? Quando eu vou lá contratar, olha, vocês têm redundância com quem? Com fulano, beltrano e ciclano. Porque eu estou querendo, tem empresas aqui que eu atendo, por exemplo, indústria, não pode parar aqui na cidade. Sim. Aí tem que garantir que pelo menos pegue de duas. Normalmente eles pegam da South Telecom e da Embratel. Aí vem de dois caminhos diferentes, né? Legal. Ficou lento o último salto aqui. 245. Provavelmente é o último. Aqui já é fora, ó. Vivo, ó, eles estão pegando da Vivo. Hoje a minha internet da MHNet está vindo da Vivo. Provavelmente. Só deixa eu ver de quem que é esse IP aqui. É que também, aqui já está escolhendo, aqui já é do Terra, né? O Terra não ia pegar da Vivo, porque o Terra tem deles, né? Então, o Ruiz. Multivídeo. Tá com o Locknick, tá certo. Provavelmente eles estão pegando da Vivo hoje. Um dos fornecedores deles de PTT lá é da Vivo. Provavelmente, né? De PTT, um dos fornecedores de internet deles. Deve ter vários outros, né? Mas provavelmente um é de lá. Bom, mas a única maneira que você saber mesmo é ligando e perguntando. Deve ter alguns outros softwares que fazem, mas eles normalmente bloqueiam alguns saltos, né? Então, tipo, aqui já bloqueou para não mostrar algumas coisas. Mas provavelmente é da Vivo, né? Sim. Não dá para dar 100% de certeza também. Hoje, mas eles têm outros. Eu já vi sair aqui pela Brasil Telecom, por outros, né? Dá para ir dando traço e descobrindo, e tentando descobrir. Vai analisar. Se quiser fazer por conta, é uma análise bem detalhada, bem demorada, vai testando e puxando, né? Mas dá para ver. Certo, então, pessoal. Galera, no final da aula eu vou dizer aqui, a semana que vem, eu esqueci, eu deveria ter falado no início da aula.
Semana que vem eu tenho um exame que eu tenho que fazer, eu só consegui no sábado aqui para fazer, porque o meu médico só tinha esse horário. Vai ser em Passo Fundo, vai ser lá às 9 horas. Só que eu não vou conseguir chegar a tempo aqui para dar aula, tá? Mas eu estou tentando trocar, mas a princípio eu vou deixar uma aula gravada, então, tá, pessoal? Mas não está 100%. Eu aviso vocês ainda, eu vou colocar um aviso como uma informação no aula ali e dizendo se vai ter aula ou não, se vai ser gravado ou não. Mas eu vou avisar, tá, pessoal? Coloco no chat aqui do aula. Feito, então, pessoal. Um abraço. Valeu, senhor. Bom dia. Boa tarde.